Amém. Os irmãos. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus, não é verdade? É isso aí, meus amigos. Então, eu vou, nesse momento, colocar aqui a mensagem de domingo de manhã, escola dominical. Dessa vez com o professor Juliano, pois o professor Samuel ele viajou e dessa vez vai ser o professor Juliano que vai estar trazendo para todos vocês, né, a pregação, o ensinamento, a escola dominical. Mas antes nós vamos realizar a oração. Abençoa essa noite de terça-feira. Vamos abençoar essa noite de terça-feira. Quero dar uma boa noite para vocês que estão agora assistindo a transmissão, vocês que estão participando ainda na noite de terça-feira. Boa noite para todos vocês, em nome de Jesus. E eu quero, assim, realizar a oração por todos vocês que estão aqui inscritos no canal. Quero pedir a Deus para que esta noite, se você estiver em outro dia, o teu dia, teu momento, venha ser de felicidade, de alegria, tá bom? Antes da mensagem, você vai orar comigo. Gostaria que você orasse comigo. Mas eu gostaria que, se você pode, depois aqui da oração, ficar com o professor Juliano, que está trazendo para todos vocês um assunto muito bom, muito legal. Ele traz um assunto assim baseado na sua contextualização, é baseada em Atos dos Apóstolos, Êxodo, como ele falou, que está lendo o livro de Êxodo. E eu achei muito legal porque ele procura mostrar que no Êxodo, na saída do povo do Egito para a Terra Prometida, Deus focou numa nação, a nação Israel. Mas em Cristo Jesus, hoje, no período da graça, nessa dispensação da graça, embora eu não sou dispensacionalista, mas eu creio que estamos vivendo essa graça de Cristo a partir de Cristo, não é para uma nação, não é apenas para Israel, mas eu creio que é para todos, que é esse o teor da mensagem e do ensinamento bíblico que nessa escola dominical. Então, eu estou falando isso para poder te segurar. Você não vai adiantar agora puxar o dedinho para quem está já no gravado, para poder ir lá já assistir. Não adianta você ficar ouvindo mensagem assim, sabe? Adiantando o tempo, na velocidade rápida, porque você tem que degustar na sua alma a mensagem, o que Deus está falando. E eu estou falando isso justamente para poder você ser abençoado como nós fomos abençoados com essa escola dominical de domingo, com a participação do professor Juliano. Tá bom? Muito bem. Vamos orar? Mas antes de orar, deixa eu me apresentar para todos vocês. Sou o pastor Genival Lira, você que não conhece, que está novato, alguém mandou para você esse link, essa oração, não sei. Eu sou o pastor Genival Lira, daqui de Itabirito, Minas Gerais, a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Nós estamos na Rua José Benedito, deixa eu colocar aqui as informações para vocês. Rua José Benedito, 375. Está vendo aí o endereço no cantinho? Rua José Benedito, 375, Santa Efigênia, Itabirito, ao lado do restaurante Paraquim. Aí, se você quiser ser um mantenedor desse ministério, Tempo de Oração, tá aí o QR Code, chave do Pix, tem aí meus livros para você adquirir, tem aí os horários de reunião, endereços de rede social, das redes, né? Então, tá aí. Então, você já entendeu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Espero que você
fica aqui conosco, quem é novato, quem está novato, porque quem já está aqui participando conosco sempre, né? Então, glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero pedir a sua bênção para todos que estão nesse momento comigo, ou em outro momento, em outra hora, em outro dia. Que a bênção do Senhor nos alcance, ó Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja comigo, com essas pessoas agora. Eu quero entregar nas tuas mãos a minha vida, mais uma vez. Comece a entregar você aí também. Que quando você entrega a tua vida tá dividida em 5 aspectos, né? Que tem tua família, teu casamento, tua vida financeira, sua vida física. Entregue tua vida na mão de Deus. E além do mais, ainda tem a vida emocional, né? A vida, emoção, o aspecto emocional, mental. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tome a minha vida. Tome a minha vida, meu Pai, em primeiro lugar, a minha vida espiritual. Em segundo lugar, a minha vida emocional. A minha vida consciente, do consciente, da mente. A minha vida, meu Deus, espiritual, física e mental. Para que eu possa, meu Deus, santificar o teu nome nessa trajetória humana, nessa vida humana. Então, Pai, quando eu digo a minha vida espiritual, é porque, em primeiro lugar, a gente tem que buscar, em primeiro lugar, o reino do Senhor, o reino de Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe meu casamento, abençoe minha esposa, abençoe, Pai, para que nós tenhamos estrutura para desenvolver essa missão que o Senhor nos deu, para que nós tenhamos, meu Deus, estrutura para ajudar as pessoas, para ser feliz e levar outras pessoas a serem felizes. Dai-nos, ó Pai, essa condição, essa capacidade. E assim como eu peço por mim, eu peço por todos que estão aqui comigo, ó Pai. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe a minha família, meus filhos, meus netos, minha nora, meu genro, meus cunhados, meus primos, sobrinhos, tios, tias, cada um com a sua casa, a sua família, minhas irmãs, meus irmãos, meus colegas, meus amigos, todos. Tome nas tuas mãos, ó Pai, e abençoe para a glória do teu nome. Essa pessoa que está também entregando nas tuas mãos a sua casa, a sua família. Abençoe, meu Deus, cada um. Esses que estão doentes, que estão sofrendo, esses que estão internados, esses que estão passando um momento difícil, Pai, na sua vida, em nome de Jesus, os abençoe, para honra e glória e louvor do teu santo nome. Nas tuas mãos está a vida de cada um que está aqui nesse momento em oração comigo. Esses que estão inscritos no canal, os que estão no grupo Brasil em Oração, Itabirito em Oração, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre todos. Glória e louvor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Então nós vamos agora a esse momento da palavra, da escola dominical, do ensinamento. Vamos ouvir atentamente. Tá bom? Eu vou desligar aqui o meu microfone para poder ligar o microfone do Juliano, que já está gravado, né? Então, vamos lá? Estou podendo ver aí que a gente está de cenário novo, agora com uma mesinha mais confortável, né? Graças a Deus por isso. As coisas têm evoluído, né? Têm ficado melhor, mais confortáveis.
Que bom, né? Fico muito feliz em ver isso. Vocês, eu acho que o pessoal que acompanha com frequência já está cansado de me ouvir falar isso, repetir isso, mas eu estou relendo o Velho Testamento. E a notícia boa para vocês é que eu acabei de ler Gênesis. E é incrível como que foi prazeroso para mim revisitar algumas histórias e poder entender essas histórias de uma outra forma, que eu não entendia antes, né, com uma outra visão de mundo, um outro Juliano, né, que estava lendo aquelas histórias, aquele escrito, e a percepção que eu fiz, enfim, foi muito prazeroso. Mas a notícia não tão boa é que eu ainda estou em Êxodo. Então, tem muita coisa ainda que eu vou reler no Velho Testamento, né? Uma trilha ainda grande para percorrer, e vou falar por várias e várias vezes para vocês que eu estou relendo o Velho Testamento. E, como os irmãos devem saber, o livro de Êxodo, ele narra, né, a saída do povo de Israel da terra do Egito, né, que estava lá escravizado, e posteriormente o livro vai passar pela peregrinação do deserto ali deles até chegar na terra prometida, enfim. Foi um primeiro contato do povo com Deus ali, que estava estabelecendo algumas regras de convivência, estabelecendo algumas rotinas, alguns ritos, enfim, que eles tinham que seguir. E essa leitura de Êxodo, né, atrelado a outros acontecimentos que têm acontecido aí pelo mundo, como, por exemplo, o clima instável, né, do mundo, com os Estados Unidos meio Egito, né, querendo dominar tudo, querendo invadir um monte de lugar. E a gente não precisa nem ir muito longe, né, a gente pode ficar aqui pertinho mesmo, a gente consegue perceber que a humanidade está caminhando para um lugar não tão legal de se caminhar, né? Com esse monte de guerra acontecendo, a gente vê a violência contra a mulher no Brasil aumentando, enfim, a gente consegue perceber, fazendo uma análise rasa, que a humanidade está caminhando para um lugar que não é legal de a humanidade caminhar. E ler o livro de Êxodo me fez perceber que Deus tem um sonho, entre aspas, um propósito, né, para ficar mais crente, de uma humanidade, não de uma comunidade religiosa, não, mas para a humanidade como um todo. Não é um sonho, não é um propósito apenas para aqueles que creem. É um sonho que abrange todo mundo. E aí eu lembro das palavras de Deus para Abraão, né? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, todas, né? Não é a família de Abraão, não é a família de Abraão, mais uma meia dúzia, é todo mundo, né? E pensando nesse propósito, nesse sonho de Deus, eu fui passeando ali pela Bíblia, né? E cheguei e parei em Atos, capítulo 2, dos versos do 42 até o 47. E como os irmãos sabem, o primeiro capítulo do livro de Atos narra a ascensão de Cristo aos céus, né? E também a promessa, né, de que ia vir o Espírito Santo para eles. E é orientado que eles permaneçam ali em Jerusalém e aguardem por essa promessa da descida do Espírito Santo. E o capítulo 2 começa revelando que essa promessa ela foi cumprida. O Espírito Santo veio, encheu a casa como num vento impetuoso, muito bonita a descrição, inclusive, de Lucas, e os discípulos começaram a falar em outras línguas, né? E para quem era inglês, os discípulos falavam inglês, para quem era francês, os discípulos falavam em francês, para quem era chinês, escutava os discípulos falando em chinês, e aí o pessoal começou a perguntar o que está acontecendo, né? Que a gente está escutando na nossa própria língua natal, esse povo glorificando a Deus, o que está acontecendo aqui? E tem sempre aqueles que resolvem zombar, enfim, e aí dizem que eles estão bêbados, por isso que isso está acontecendo. E aí Pedro se levanta, né, e resolve fazer um sermão nada amigável, né? Que ao mesmo tempo que Pedro mostrava que era preciso que Jesus morresse, porque ele era o Cristo enviado de Deus, ele não anulava a maldade de quem matou Jesus Cristo, né? De quem resolveu matar Jesus Cristo. Mas surte
um efeito, né? Aceitar a mensagem de que Jesus é Cristo, enviado de Deus. E Lucas resolve resumir como aquela comunidade recém-formada estava vivendo. E é a partir desse resumo e desses acontecimentos que a gente fala anteriormente, é que tem muita riqueza, e eu queria propor algumas lições de como Deus espera que a sua comunidade viva e se relacione entre si e entre os outros. Então, eu leio Atos, capítulo 2, versículos 42 ao 47, eu leio na tradução NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu gosto muito desse texto. E cabe dizer aqui que, naquele momento, estavam aqueles cristãos, né, de Atos, capítulo 2, eles estavam vivendo uma fração do que Deus deseja para todo mundo. Porque eu enxergo a comunidade de fé, a igreja, como essa fração, sabe? Que através dela, Deus aponta para todo mundo uma nova realidade possível, uma nova forma de viver. Através da comunidade de fé, através da igreja, Deus aponta para os outros povos, para quem não está na igreja, para quem não enxerga uma esperança, uma nova forma de viver, uma nova forma de se relacionar, uma nova forma de se relacionar com Ele e com os outros. E a Bíblia, ela traz algumas imagens, né, para se referir à comunidade de fé. Jesus vai falar de sal e luz, Jesus também vai falar de ovelhas, Paulo vai falar de corpo, Pedro, se eu não me engano, fala de edificação, de templo, de construção, mas eu queria trazer à memória uma imagem que Paulo cita lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Paulo escreve assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando eu era criança, e eu tenho essa imagem muito viva na minha mente, na igreja, principalmente, eu brincava assim, minha mãe tinha uns espelhinhos dentro da bolsa. Eu acho que toda mulher tem esses espelhinhos dentro da bolsa. E quando eu era mais novo, criancinha, ela me emprestava esses espelhinhos para eu brincar, enquanto eu estava lá na escolinha dominical com ela. Enfim, não tinha idade ainda para ir para a classe. E eu pegava aquele espelhinho e ficava refletindo a imagem, a luz do sol, assim, ó, e dava um brilhozinho na parede, assim, eu colocava em vários lugares, e eu brincava disso. E eu achava fascinante, né? E, para mim, a comunidade de fé é como esse espelho para a sociedade. Ela reflete, de alguma forma, a luz, que não é dela, é uma luz muito maior, muito mais intensa, mas ela, no lugar escuro, ela joga aquele brilhozinho na parede, e alguém olha e fala: dá para ver, dá para ser, dá para fazer dessa forma. O que, para muitos, não passa de uma ideologia ou uma utopia, né? Jesus Cristo reflete o seu modo de viver em nós e através de nós. E como um espelho, a gente demonstra isso para todo mundo. E é interessante a gente pensar que existe alguns estereótipos, né, nas nossas mentes, talvez até um pouco de preconceito, né? Ontem eu estava conversando com a Jamiles, com os amigos meus, né, a Tami e o Matheus, e a gente falava como que a gente se sente acolhido e pertencente aqui
né, ao redor da mesa, aqui na onde que o Lira abre as portas para a gente, né? E a gente sendo e fazendo igreja. Mas quando a gente vai falar de algumas instituições, né, tem sempre um estereótipo na mente, né? Se eu pedir para os irmãos aqui fecharem o olho e pensarem em alguém da Assembleia de Deus, vai vir uma imagem na sua mente. Da Deus é Amor, vai vir uma imagem. Da Batista da Lagoinha, vai vir uma imagem. Da Universal, enfim. A gente cria esses estereótipos, né? Isso muito porque tem a ver com a cultura do local. O local tem uma cultura, então aquelas pessoas ali, por mais que não sejam todas iguais, elas têm uma mesma forma de pensar, um mesmo jeito de agir, e a gente cria esse estereótipo. E o meu grande sonho e minha grande oração é que quando as pessoas escutarem sobre o ministério Tempo de Oração ou ao redor da mesa, quando as pessoas escutarem esses nomes, que o estereótipo que elas criem na mente delas seja mais parecido com Jesus Cristo do que comigo, seja mais parecido com Jesus Cristo do que com Samuel, seja mais parecido com Jesus Cristo do que o pastor Lira, quando eles escutarem esse nome, porque a nossa identidade, a nossa cultura tem que ser parecida com a cultura de Jesus. E essa era a comunidade cristã do primeiro século. Quando a gente ouve ou quando a gente lê que os discípulos se dedicavam ao ensino, à comunhão, às orações, o partir do pão, a imagem que vem à minha mente não é a de Pedro ou João. Pedro negou Jesus 3 vezes, Pedro era nervoso. João e Tiago, quando uma cidade não quis receber eles, falaram: Senhor, você quer que a gente ore aqui, que desça fogo no céu e consuma todo mundo? Então, não era o espírito deles. Quando eu leio que eles se dedicavam ao partir do pão, à oração, ao ensino, à comunhão, a imagem que vem na minha mente é de Cristo. Porque a cultura deles era de Cristo. Eles tinham convivido com Cristo, eles sabiam quem Cristo era e tinham absorvido isso para a comunidade deles. E para além disso, eu queria compartilhar com os irmãos três lições de o que o Deus espera da comunidade de fé que comunica e reflete a sua glória ao mundo, né? A primeira lição é que esses discípulos tinham uma vida integral. É tentador para a gente, né, fazer departamentalização da nossa vida, né? Eu mesmo gosto muito de rotina. Então, eu gosto de acordar e saber o que eu vou fazer até a hora de dormir. Então, é minha hora de fazer exercício físico, é minha hora de almoçar, minha hora de ir para o trabalho, é minha hora de chegar em casa, é minha hora de fazer isso. Eu tenho isso em mim. Mas a gente, no meio dessa rotina, a gente coloca a espiritualidade, o evangelho, como mais uma dessas rotinas. Então, eu tenho a minha hora de fazer o meu devocional, passou disso ali, está cumprido. Não preciso mais me preocupar. Eu tenho o domingo para eu ir na igreja, passou disso aí, está cumprido. Não preciso mais me preocupar. Igual eu faço com o meu trabalho. Eu tenho meu horário de trabalho, passou disso, está cumprido. Não tenho mais nada a ver com o trabalho nesse momento. Mas me parece que esses cristãos de Atos, capítulo 2, eles não faziam essa divisão. A vida deles era essa. Lucas não está escrevendo aqui o momento do culto deles. Não, ele está escrevendo como eles viviam. E na rotina deles, na vida deles, tinha o ensino da palavra, tinha a comunhão, tinha a oração, tinha o partir do pão. E a partir daquele momento eles... Não, perdão. E os cristãos de Atos 2, o problema não era de uma pessoa. O problema de uma pessoa era o problema de todos. E a partir daquele momento, eles partiriam juntos para resolver aquele problema que surgiu na comunidade. Agora, imagina, a gente fazendo parte de uma sociedade, de uma comunidade que todo mundo luta para que todo mundo tenha os mesmos acessos. Uma comunidade que não falta nada para ninguém e, se vier a faltar, a comunidade inteira se mobiliza para que não falte mais. Para os rabinos judaicos, fartura nunca foi o acúmulo de muita coisa para pouca gente. Na verdade, para eles, o fartura é o contrário disso.
é quando toda a comunidade tem o suficiente para viver. A comunidade de Atos 2, ela era farta. Não porque pouca gente tinha muita coisa, mas é porque não faltava nada para ninguém. E era com esses olhos que o mundo que eles viviam ali olhava para eles. Então, a primeira lição que fica sobre o sonho de Deus para o seu povo é essa. Fartura não é o acúmulo de muita coisa para pouca gente, mas o suficiente para todo mundo. E se eu faço parte dessa comunidade de Deus, desse reino invisível, eu não tenho 8 pães e tem 7 pessoas com fome. Não. Todo mundo tem 8 pães e a fome já não entra mais nessa equação. Cada um tem um pão, cada um tem o suficiente para viver, o pão de cada dia. Uma vez eu ouvia uma seguinte frase que falava assim: se você tem mais do que precisa, construa uma mesa maior e não um muro mais alto. E nós somos a comunidade que senta à mesa, ao redor da mesa, e que a nossa mesa ela possa se estender para aqueles que necessitam. Não só de questões financeiras, mas muitas vezes aqueles que necessitam de um abraço, aqueles que necessitam de uma escuta ativa, que a nossa mesa possa servir para todas essas pessoas. E, seguindo para uma segunda lição, existem 2 contrapontos interessantes no versículo 42. Parece que Lucas escolheu escrever e colocar assim, um como complemento do outro, né? E eu leio isso de uma forma que me faz entender que essas 2 coisas têm que andar juntas. Porque na comunidade que Deus sonha, que Deus tem um propósito, uma sozinha, ela é anulada pela outra. Vou me explicar. Vamos ler o versículo 42 de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Acontece que é nulo eu me dedicar ao ensino dos apóstolos e deixar de lado a comunhão. Porque se isso acontece, a única coisa que eu alimento é minha soberba. Eu vou ser um grande biblista, um grande conhecedor de Bíblia, um grande sei lá o quê. Mas eu não pratico isso porque eu não vivo em comunhão. Eu preciso da comunhão, porque é a comunhão com o outro que me retine, que com diferente, que faz eu olhar para um outro lado, que faz eu sair da minha bolha, né? É quando eu falo alguma coisa que alguém discorda que faz eu pensar que não só tem o meu modo de vista. Então eu preciso da comunhão. O ensino dos apóstolos por si só é palavra, é só palavra. Isso aqui, se eu não praticar, se eu não tiver com quem praticar, não deixa de ser um livro, né? E já que a gente está falando em aprender aqui, cabe um parênteses sobre uma frase de John Stott. Ele vai dizer o seguinte, vou ler para os irmãos. A mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas aquela que raciocina dentro dos parâmetros da Bíblia Sagrada. Ou seja, me dedicar aos ensinos dos apóstolos não é eu saber o que está escrito no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Não. Para John Stott e para Jesus, me dedicar aos ensinos dos apóstolos é eu saber o que eu devo fazer quando alguém esbofetear a minha face. É eu saber o que eu devo fazer quando alguém me obrigar a caminhar uma milha com ele. É eu pensar nisso, é eu viver a minha forma, de forma que eu penso no que eu devo fazer em todo momento, de acordo com os parâmetros das Escrituras. É eu saber que eu devo amar o meu inimigo. E da mesma forma que é nulo se dedicar aos ensinos dos apóstolos se não houver comunhão, Lucas também deixa claro que é nulo eu me dedicar às orações se não tiver o partir do pão. O Pacto de Lausanne populariza uma expressão de o evangelho para todo homem e para o homem todo. Ou seja, a mensagem de Cristo, ela deve ser levada sim para todas as pessoas, mas também deve abordar todas as necessidades humanas. E eu não estou querendo de forma alguma minimizar a oração aqui. Como Samuel disse num domingo desses,
Como Samuel disse num domingo desses, uma pessoa que ora por você é uma forma maravilhosa de demonstrar amor, demonstrar carinho, né? Demonstrar que ela se importa com a sua causa, mas a gente leva para a oração aquilo que não está no nosso alcance, né? Se uma pessoa chega e te pede um prato de comida, você tem o suficiente para dar um prato de comida para ela, não vai te fazer falta aquele dinheiro. Você ora por ela e despede ela. Me desculpa, você precisa partir esse pão. Num momento de frio, você tem 200 casacos guardados dentro do seu guarda-roupa e tem gente morrendo de frio. Me desculpa, você precisa partir esse pão. Não adianta você se dedicar à oração para Deus salvar as pessoas do frio. Não, está frio. E você tem mais do que você precisa. Então você precisa partir esse pão. É isso que Lucas está falando e é isso que a comunidade fazia. E por fim, uma terceira lição que eu vejo nesse texto é que o breve relato da vida da comunidade me faz enxergar a igreja como uma realidade possível para um mundo melhor. Mas para que essa realidade seja possível mesmo, a igreja precisa ter o que aqueles de Atos 2 tinham, que é a simpatia do povo. Imagine agora esse povo vivendo debaixo do jugo do Império Romano, que cobrava impostos e trazia a Pax Romana. Até interessante que quando Jesus fala, não os dou a paz como o mundo dá, ele está falando da Pax Romana. A Pax Romana era o seguinte, Roma chegava com armas, com poder e dominava tudo. E era essa paz imposta pelo medo, pelo controle. E esse povo vivia debaixo dessa Pax Romana, e que era conquistada através da força do medo, e o povo olhava para um grupo de pessoas, de quase 3.000 pessoas, que estudavam juntos, que oravam juntos, que comiam juntos, e que conviviam nas coisas mais íntimas das suas vidas, que eram alegres, que eram felizes. E, para além disso, ninguém tinha falta de nada. Os que tinham muito não se importavam em dividir, e quem tinha pouco não tinha vergonha de aceitar, porque todo mundo era amigo. Imagina o povo olhando e dizendo, essa turma é gente boa demais. Olha lá como é que eles vivem. Olha só a amizade deles. Olha a solidariedade deles. Olha a alegria deles. Quem dera o mundo todo fosse assim. E esse espelho, ele reflete a imagem de Cristo e não da religião. Essa é a comunidade que era simpática ao povo e perseguida pelos poderosos, porque essa comunidade representa perigo para quem tem o poder nas mãos. Porque esse jeito de ser e fazer comunidade destrói estrutura de poder, estrutura de controle, porque lá ninguém governa sobre ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é mais importante do que ninguém. E se tem um jeito de ser igreja assim, tem um jeito de ser Roma assim. Tem um jeito de ser Israel assim. Mas o tempo passou, né? E a comunidade que era simpática ao povo e perseguida pelos poderosos, ela conheceu o poder. E ela gostou do poder. E virou religião do império. E aí a gente chega no Brasil de 2026. E a comunidade cristã, ela não é mais simpática ao povo. Ela é simpática aos poderosos, né? A gente vê políticos usando a comunidade cristã para agariar votos, para ganhar votos. E ela é aversiva ao povo. Quando você fala com alguém, você tem que ter até cuidado, né? Eu tenho cuidado. A pessoa pergunta de qual religião que eu sou, eu pergunto, você tem 10 minutos para eu te explicar? Porque se eu falar que eu sou só crente, ela vai me associar não sei com quem. E aí essa aversão causada. E quando eu olho a comunidade criada em Atos 2, eu percebo que dá para ser igreja assim. Dá para fazer diferente. Dá para ter a simpatia do povo. E se dá para ser igreja assim, dá para ser Itabirito assim. E se dá para ser Itabirito assim, dá para ser Minas Gerais assim. Se dá para ser Minas Gerais assim, dá para ser Brasil.
E se dá para ser Brasil, por que não sonhar que dá para ser o mundo assim? O planeta Terra, onde fartura não é o acúmulo, onde fartura é suficiente para todo mundo. Então, é isso. As lições que eu queria deixar são essas. Eu espero que tenha surtido efeito, tenha falado ao coração, como falou ao meu, que fartura não é muito para poucos, mas tudo para todos. A vida espiritual, ela não é separada da comunhão, do partir do pão. É uma vida integral, uma vida inteira, cheia. E a comunidade de fé, ela, na sua origem, é simpática ao povo e aversiva aos poderosos. E a igreja é uma realidade possível para uma vida em sociedade melhor, mais justa, mais honesta. E eu deixo as palavras de Jesus, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14 ao 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Minha oração é essa, que a gente possa integrar essa comunidade pertencente ao reino, um reino que não é daqui, um reino que é melhor que o reino de Roma, onde o menor é o maior e vice-versa. Essa comunidade que é muito mais que uma série de ritos ou religião. Minha oração é que, ao sermos vistos por quem não está conosco, quem não convive conosco, que a gente possa ser um tipo de vislumbre para essa pessoa de uma realidade possível, de uma realidade melhor. Como pedaços de espelhos que refletem uma luz que é muito maior e muito mais intensa que nós. E minha oração é que essa cultura que a gente está criando aqui ao redor da mesa, no Ministério Tempo de Oração, essa imagem da comunidade seja muito mais parecida com Jesus Cristo do que com Juliano, com Samuel, com o pastor Lira ou com qualquer outra pessoa. Amém. Irmãos, quiserem deixar um pedido de oração, a gente vai estar orando por vocês aqui nesse momento. Fiquem à vontade. Pastor Lira, você está com os pedidos aí? Eu fechei o YouTube. Vamos. Sim, sim. Está com a gente aqui a Valdenice Freitas. Dá um bom dia, a paz do Senhor para os irmãos. Marcelo Batista sempre conosco. Bom dia, graça e paz. O Haroldo também, transborda no Senhor, dai-nos comunhão. Samuca está com a gente de longe. Olha aí, acompanhando lá de Vila Velha, com a nossa comunidade lá no Espírito Santo. Minha mãe, Júnia, Geilza, João Fernandes, minha tia Leia. Quem quiser, tiver um pedido de oração, se aqui tiver um pedido de oração também, fiquem à vontade, a gente vai estar orando. Vou pedir o pastor Lira para fazer essa oração, encerrar para a gente ter um domingo abençoado. Pastor, eu queria novamente pedir para o meu primo Joel, que agora, graças a Deus, ele já conseguiu voltar para o trabalho, mas ele ainda está com dificuldade em caminhar, o pé dele ainda está inchado, então para que Deus continue dando providência, né, para que ele esteja cada vez melhor. Também pedir pela minha sogra e o meu sobrinho, que vão estar fazendo uma viagem aí nessa semana, né, para que eles vão em paz lá para a terra deles, Sergipe, né, que eles chegam lá em paz e que dê tudo certo nessa viagem, em nome de Jesus. Graças a Deus. Então, fiquemos de pé, por favor. Graças a Deus. Vai um pouquinho mais para lá, só para a gente centralizar aqui no nosso... Que bom, muito bom essa palavra. Entendi direitinho, acredito que as pessoas também entenderam de que aquilo que o Senhor fez lá, tirando o povo do Egito e dando atenção àquela nação, hoje não é só aquela nação, mas são todos, independente de placa, de igreja, de denominação, de nível social, cultural, todos, né? E eu tenho certeza que as pessoas também entenderam. É uma mensagem muito boa para a gente
começar a praticar, quem não está praticando e quem já está, evoluir, permanecer, melhorar em tudo, né? Muito bom, Juliano. Deus te usou para trazer essas 3 lições, que Deus continue te usando, em nome de Jesus. Então, nós vamos realizar esta oração. Tem mais pessoas aqui que estão pedindo, a Hortência pedindo pelo filho, entrou, né, aqui, o Yuri, e, né, você não se importa se eu me estender um pouquinho na oração? Só porque depois dessa palavra, eu até estava ali sentado e eu pensei, poxa vida, se a gente cantasse uma canção, né? Mas não foi programado, quem sabe para o próximo, né? Depois de uma palavra assim, você se envolveu. Eu gostaria muito que você se envolvesse nessa oração, para que essas palavras, esse ensinamento, essas lições, elas venham entrar assim no teu entendimento, que venha trazer para você sabedoria, força, temor, enfim, fé. Feche os seus olhos, por favor. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por essas lições. Muito obrigado pelo Juliano, pela Jamiles, meu Deus, porque são instrumentos, são vasos, servos do Senhor, que o Senhor está usando, tem usado, meu Deus, ajudando a gente aqui, o Samuel, e a gente vê que o